Minha irmã me entregou o avental com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem-vinda à equipe, disse. Mas o tom gelado deixava claro que eu não era bem-vinda a lugar nenhum. O tecido áspero do uniforme roçou em minha pele como uma lembrança desconfortável de tudo que eu havia tentado esquecer. Ali estava eu, Beatriz Benedetto, de volta ao lugar onde cresci, mas agora como uma estranha em minha própria história. A padaria exalava o mesmo aroma de pão fresco e canela que embalou minha infância, mas algo havia mudado. Ou talvez eu é que havia mudado tanto que não conseguia mais reconhecer o lar que um dia foi meu. Você vai começar limpando as mesas, anunciou Sofia na frente de todos os funcionários, sua voz carregando uma autoridade que ela nunca teve quando éramos crianças. Precisa aprender o negócio de baixo para cima. Engoli o constrangimento e assenti. Dona Carmen, que trabalha na padaria há 15 anos, me olhou com uma mistura de pena e confusão. Ela se lembrava de quando eu tinha 8 anos e subia em banquinhos para ajudar a enrolar croissants. Agora, seus olhos refletiam a mesma pergunta que ecoava em minha mente. Como chegamos a este ponto? A resposta estava guardada em 5 anos de silêncio, em telefonemas que nunca fiz e visitas que nunca aconteceram. Quando Sofia me ligou 3 semanas atrás, sua voz tremia de uma forma que eu não ouvia desde que éramos adolescentes. Bea, preciso de você. A padaria está complicada. Você poderia voltar e me ajudar? Durante anos, trabalhei em silêncio enquanto minha irmã Sofia brilhava aos olhos dos nossos pais. Ela era a filha perfeita, formada em administração pela universidade mais cara da região, namorada do filho do prefeito, sempre impecável em suas roupas de marca e seu cabelo perfeitamente escovado. Eu era apenas a mais nova, aquela que ainda estava se encontrando na vida, como nosso pai costumava dizer com um suspiro resignado. Sofia tinha 28 anos quando se formou e já havia começado a trabalhar na padaria como gerente administrativa, um cargo criado especificamente para ela. Eu, aos 23, ainda cursava gastronomia na faculdade pública da cidade vizinha e dividia meu tempo entre os estudos e os turnos na padaria, onde aprendi cada receita, cada segredo que meu avô Antônio havia deixado anotado em seus cadernos desgastados. A diferença entre nós sempre foi gritante, mas nunca tanto quanto no dia em que nossos pais morreram. O acidente de carro na estrada que ligava nossa cidade a São Paulo aconteceu numa manhã de segunda-feira. Papai dirigia mamãe para uma consulta médica de rotina quando um caminhão perdeu o controle na pista molhada. A ligação do hospital chegou enquanto eu estava na faculdade, tentando entender as complexidades da fermentação natural. O funeral foi um borrão de flores, abraços e palavras de conforto que soavam vazias. Mas o que ficou gravado para sempre em minha memória foi a leitura do testamento 2 semanas depois. O advogado da família, Dr. Henrique, abriu o envelope lacrado no escritório que cheirava a madeira velha e livros empoeirados. A padaria Benedetto, ele leu com sua voz solene. Com todos os seus bens, equipamentos, receitas e ponto comercial, fica integralmente para Sofia Benedetto. Nem me surpreendi. Na verdade, uma parte de mim já esperava por isso. Sofia sempre foi a escolhida, a responsável, a que tinha cabeça para negócios. Quando questionei a decisão mais tarde, ela me explicou com aquela paciência condescendente que conhecia bem. Você sempre foi mais sonhadora que prática, Bea. Papai e mamãe sabiam que você precisava encontrar seu próprio caminho. Como se isso explicasse por que eu não merecia nem uma parcela do que meu avô construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, receita por receita. Como se os anos que passei aprendendo cada segredo daqueles fornos não significassem nada. Como se o amor que eu sentia por cada grão de farinha, cada fermento borbulhante, cada pão que nascia dourado e perfeito não fosse suficiente para me dar direito àquele lugar. Vocês sempre pensaram em mim como a filha problemática, disse para Sofia naquela tarde, depois que o advogado guardou os papéis e nos deixou sozinhas no escritório. Aqui não dava certo, aqui não tinha futuro. Não é verdade, Bea. Você sabe que não é.
Mas o jeito como ela desviou o olhar me disse tudo o que eu precisava saber. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudaria tudo. Não ia implorar por migalhas. Não ia ficar mendigando reconhecimento em um lugar onde sempre fui tratada como visitante. Se Sofia achava que eu não tinha cabeça para negócios, se nossos pais acreditavam que eu era apenas uma sonhadora, eu provaria que estavam redondamente enganados. Nos 5 anos seguintes, construí minha vida longe da família. Mudei para Ribeirão Preto, uma cidade grande o suficiente para me permitir recomeçar do zero, mas próxima o suficiente para que eu pudesse voltar se fosse necessário. Trabalhei em turnos duplos. De manhã, numa distribuidora de produtos alimentícios, aprendendo cada detalhe sobre logística, fornecimento e relacionamento comercial. À noite, numa padaria artesanal do centro, aperfeiçoando técnicas que já conhecia e descobrindo outras que meu avô nunca imaginou. Cada centavo que ganhava era investido. Primeiro, em cursos de gestão empresarial. Depois, em especializações sobre mercado alimentício. Enquanto outros jovens da minha idade gastavam fins de semana em bares e festas, eu estudava planilhas de custos, analisava tendências de consumo e construía uma rede de contatos que crescia mês após mês. Enquanto isso, Sofia postava fotos da padaria nas redes sociais. Selfies sorridentes na frente do balcão, stories mostrando os pães saindo do forno, posts sobre tradição familiar e receitas de vovô. Cada publicação era uma punhalada disfarçada de sucesso. Ela tinha tudo o que eu amava, tudo o que eu conhecia melhor que ninguém, e o transformou numa vitrine para seu ego. Mas eu não estava apenas assistindo de longe. Estava observando, aprendendo, planejando. Descobri que Sofia tinha ampliado o negócio, aberto 2 filiais em cidades vizinhas. Soube também que ela havia modernizado o cardápio, incluindo bolos personalizados e salgados gourmet. O movimento havia crescido consideravelmente, mas também os custos e a complexidade da operação. Foi quando comecei a perceber as primeiras oportunidades. O mercado de distribuição para panificadoras na região estava dominado por 2 empresas grandes, que tratavam os pequenos estabelecimentos como clientes de segunda categoria. Os preços eram altos, a qualidade irregular, e o atendimento deixava muito a desejar. Várias padarias pequenas reclamavam, mas não tinham alternativa. Foi aí que tive a ideia que mudaria tudo. Com as economias dos 5 anos de trabalho duro e um empréstimo cuidadosamente planejado, abri a Benedetto Distribuição. O nome não foi por acaso. Era uma homenagem ao meu avô, mas também uma declaração de guerra silenciosa. Se eu não podia herdar o nome da família no negócio de panificação, eu criaria meu próprio império nos bastidores. Comecei pequeno, fornecendo para 3 padarias artesanais em Ribeirão Preto. Oferecia produtos de qualidade superior, preços justos e, principalmente, um atendimento personalizado que as grandes distribuidoras não conseguiam dar. Em 6 meses, tinha 15 clientes. Em 1 ano, controlava 40% do mercado local. O sucesso veio porque eu entendia o negócio por dentro. Sabia exatamente o que cada padeiro precisava, em que quantidade, com que frequência. Conhecia os segredos da fermentação, as nuances de cada tipo de farinha, os cuidados especiais que cada ingrediente exigia. Enquanto meus concorrentes vendiam commodities, eu oferecia soluções personalizadas. Sofia nunca soube de nada. Para ela, eu havia desaparecido da vida familiar, como uma irmã problemática que finalmente encontrou seu lugar longe de casa. Nossos contatos se resumiam a cartões de Natal e parabéns pelo WhatsApp nos aniversários. Educados, distantes, vazios. Até que o telefone tocou naquela manhã de terça-feira, há 3 semanas. Bea? A voz dela estava diferente, mais frágil. Preciso falar com você. Oi, Sofia. Tudo bem? Não, na verdade não está. Uma pausa longa. A padaria está complicada. Os custos aumentaram muito. A concorrência está feroz. E eu preciso de ajuda. Você poderia voltar e trabalhar comigo? Por um momento,
Senti meu coração acelerar. Depois de 5 anos, minha irmã estava me pedindo para voltar para casa. A menina ferida que ainda vivia dentro de mim quase gritou: sim, imediatamente. Mas a mulher que eu havia me tornado nos últimos anos fez uma pergunta diferente. Que tipo de ajuda? Alguém que entenda do negócio, que possa me ajudar na operação diária. Você sempre foi boa na parte prática. Sempre fui boa na parte prática. Como se isso fosse pouco. Como se eu fosse apenas uma operária qualificada, não a pessoa que conhecia cada segredo daquela padaria melhor que ela mesma. Posso pensar no assunto, respondi. Por favor, Béa, eu realmente preciso de você. Foram as 3 semanas mais conflituosas da minha vida. Uma parte de mim queria acreditar que Sofia havia mudado, que finalmente reconheceria meu valor. Outra parte, mais cínica, desconfiava que ela só me procurou porque estava desesperada. No fim, a curiosidade venceu. E também uma vontade estranha de testar os limites da nossa relação. Que tipo de irmã Sofia havia se tornado? Que tipo de pessoa eu havia me tornado? Agora, segurando aquele avental que ela me entregou como se fosse uma esmola, eu já começava a ter a resposta. Beatriz, não é? Perguntou um dos funcionários mais novos, um rapaz que eu não conhecia. Sofia comentou que você é a irmã dela. Sou, respondi, amarrando o avental na cintura. O tecido estava limpo, mas carregava o cheiro de trabalho duro e suor honesto que eu conhecia bem. Que legal ter família trabalhando junto, disse ele sincero. Deve ser especial para vocês duas. Especial. Olhei para Sofia, que fingia estar ocupada organizando papéis no balcão, e pensei em como seria especial descobrir exatamente o que ela esperava de mim e o que eu estava disposta a dar. O dia passou devagar, entre mesas para limpar, bandejas para organizar e olhares curiosos dos clientes antigos que me reconheciam. Nossa, Beatriz, você cresceu tanto! Que bom ter você de volta! A Sofia deve estar feliz em ter a irmã trabalhando com ela. Cada comentário bem-intencionado era uma gota de ironia amarga. Se eles soubessem o que realmente estava acontecendo, se pudessem ver além da fachada de harmonia familiar que Sofia insistia em manter, talvez entendessem que aquele não era um reencontro. Era um teste. E eu estava começando a suspeitar que ambas iríamos ser reprovadas. A rotina da padaria voltou como uma música que você nunca esquece completamente. O despertador às 5 da manhã, o trajeto silencioso pelas ruas ainda vazias, o ritual de acender os fornos e preparar as primeiras fornadas. Mas havia algo diferente agora. Eu não era mais a neta do fundador aprendendo os segredos da família. Era uma funcionária sob observação constante. Sofia chegava sempre às 6h30, quando eu já havia iniciado a produção dos pães do café da manhã. Suas primeiras palavras, invariavelmente, eram uma crítica disfarçada de orientação. A massa do pão francês está um pouco seca hoje. Ou, cuidado para não deixar os croissants muito dourados. Como se eu não soubesse que a umidade do ar influenciava a hidratação da massa, ou que cada forno tem suas peculiaridades de temperatura. Bom dia para você também, Sofia. Respondi na 4ª manhã, quando ela me cumprimentou com mais uma correção sobre a fermentação dos pães doces. Ela parou, o cardápio do dia ainda na mão, e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Desculpa. Bom dia, Béa. É que... Você sabe como é. Responsabilidade de manter o padrão. Padrão. Como se o padrão não tivesse sido criado pelo nosso avô, aperfeiçoado pelo nosso pai e preservado por mim durante todos os anos em que trabalhei aqui antes de partir. Como se eu fosse uma funcionária qualquer que precisava ser treinada do zero. Os outros funcionários começaram a perceber a tensão. Dona Carmen, que conhecia nossa família desde antes de nascermos, tentava fazer a mediação com comentários neutros sobre o movimento do dia ou o tempo. Joaquim, o padeiro mais antigo, me dirigia olhares de compreensão quando Sofia falava comigo como se eu fosse uma estagiária problemática. Ela está nervosa, sussurrou Dona Carmen para mim durante o intervalo do meio da manhã.
Desde que você foi embora, as coisas ficaram complicadas por aqui. Complicadas como? Ela olhou ao redor, certificando-se de que Sofia não estava por perto. Os custos subiram muito. A concorrência aumentou. Ela abriu aquelas 2 filiais, mas não sei se foi uma boa ideia. Muito gasto, muita dor de cabeça. Essa informação confirmava o que eu já suspeitava. Sofia me chamou de volta não por saudade ou arrependimento, mas por necessidade. A padaria estava com problemas e ela precisava de alguém que entendesse do negócio para ajudar a consertar a situação. Alguém barato, disponível e que não faria muitas perguntas. E os fornecedores? Perguntei, tentando soar casual. Ah, isso é outro problema. Os preços aumentaram muito no último ano. Sofia reclama toda semana que está ficando impossível manter a margem de lucro. Interessante. Muito interessante. Na sexta-feira da minha primeira semana, Sofia me chamou para uma conversa no escritório dos fundos. O local estava diferente de como eu me lembrava. As paredes que antes exibiam fotos da família e momentos históricos da padaria agora estavam cobertas de gráficos de vendas, planilhas impressas e metas mensais. Até mesmo a mesa do nosso avô havia sido substituída por uma estação de trabalho moderna, com 2 monitores e uma impressora multifuncional. Precisamos conversar sobre seu futuro aqui, ela disse, sentando-se atrás da mesa como uma executiva conduzindo uma reunião de negócios. Meu futuro? Bea, você sabe que eu te amo como irmã. Mas vamos ser práticas. A padaria não pode sustentar 2 salários administrativos. Se você quiser ficar, vai ter que ser na produção mesmo. O salário não é muito, mas é o que posso oferecer no momento. Senti uma familiar onda de desapontamento subir pelo peito. Claro, ela nunca teve a intenção de me tratar como sócia ou sequer como uma gerente. Eu era mão de obra barata com conhecimento técnico. Uma funcionária conveniente que podia resolver os problemas operacionais, enquanto ela se concentrava na gestão estratégica. Quanto seria o salário? R$ 2.200, mais vale-refeição e transporte. Era menos da metade do que eu ganhava em Ribeirão Preto. Sofia sabia disso? Provavelmente não. Para ela, eu ainda era a irmã mais nova que não dava certo, que deveria se sentir grata pela oportunidade de trabalhar no negócio da família. Preciso de um tempo para pensar, respondi. Claro, mas não demora muito, ok? Preciso definir o quadro de funcionários para o próximo mês. Naquela noite, liguei para meu sócio em Ribeirão Preto. Marcos havia sido meu primeiro funcionário na Benedetto Distribuição e agora era responsável pelas operações diárias enquanto eu estava de férias. Ele me contou as novidades. 2 novos clientes importantes, uma proposta de expansão para uma cidade próxima e várias padarias interessadas em nossos produtos. Como está sendo aí? Ele perguntou. Esclarecedor, respondi. Muito esclarecedor. No sábado, decidi fazer um reconhecimento da situação. Enquanto Sofia estava ocupada com o movimento intenso do fim de semana, caminhei pela cidade para observar a concorrência. Havia uma padaria nova na avenida principal, moderna e bem localizada. Outra no shopping center, com cara de rede nacional. E uma terceira no bairro onde ficava uma das filiais de Sofia, oferecendo produtos similares com preços mais competitivos. O mercado havia mudado muito nos 5 anos em que estive fora. A pequena cidade que conheci na adolescência agora tinha mais de 60 mil habitantes. O centro comercial havia se expandido, novos bairros residenciais surgiram, e o perfil dos consumidores era mais exigente. Sofia havia acertado ao ampliar o negócio, mas talvez não tivesse calculado corretamente os custos dessa expansão. Durante o almoço, sentei numa lanchonete em frente à padaria e observei o movimento. As vendas pareciam boas, mas não excepcionais. Os clientes entravam, compravam seus pães e salgados e saíam sem a empolgação que eu me lembrava de ver nos tempos do meu avô. Faltava algo. Não conseguia identificar o quê, mas havia uma frieza no ar que antes não existia. Beatriz? Uma voz familiar me tirou das reflexões. Era Dr. Henrique,
o advogado da família, agora com alguns cabelos brancos a mais e uns quilos a menos. Ele se aproximou com um sorriso genuíno, o primeiro que eu via em uma semana. Doutor Henrique, que surpresa! Ouvi dizer que você voltou para trabalhar com a Sofia. Que maravilha! Sempre achei uma pena vocês terem se distanciado tanto depois da morte dos seus pais. Conversamos por alguns minutos sobre amenidades. Minha vida em Ribeirão Preto, as mudanças na cidade, suas memórias do meu avô. Mas quando ele mencionou casualmente as dificuldades financeiras que muitas empresas familiares estavam enfrentando na região, minha atenção se aguçou. A Sofia deve estar enfrentando alguns desafios também, ele comentou. O mercado está muito competitivo. Várias padarias tradicionais fecharam nos últimos 2 anos. Ela mencionou algumas dificuldades, respondi, tentando extrair mais informações sem parecer invasiva. É uma pena. Seu avô ficaria orgulhoso de ver como ela manteve a tradição. Mas negócios são negócios. Às vezes a tradição não é suficiente para competir com as redes grandes. Quando voltei para a padaria naquela tarde, Sofia estava no telefone com alguém, falando em tom alterado. Fragmentos da conversa chegavam até mim. Não podem aumentar de novo. Temos um contrato. Vou ter que procurar outras opções. Fornecedores. Ela estava discutindo com fornecedores. Na segunda-feira seguinte, começou o que eu chamaria mentalmente de Semana da Humilhação Sistemática. Sofia parecia ter decidido que precisava estabelecer hierarquias claras, e eu seria o exemplo para os outros funcionários de como se comportar adequadamente na nova estrutura da empresa. Beatriz, você pode limpar o banheiro dos clientes? Dona Carmen está ocupada com o caixa. Beatriz, preciso que você organize o estoque no porão. Está uma bagunça. Beatriz, os fornecedores vão chegar daqui a pouco. Você pode conferir se tudo está certo e assinar os recebimentos? Cada tarefa era apresentada como se fosse uma responsabilidade especial, mas o tom e o contexto deixavam claro que eram apenas maneiras de me manter ocupada com serviços que qualquer funcionário poderia fazer. O mais irritante era que ela nunca pedia. Sempre dava ordens, como se eu fosse uma subordinada que precisava ser constantemente lembrada do seu lugar. Os outros funcionários começaram a ficar constrangidos. Joaquim, especialmente, me dirigia olhares de desculpa sempre que Sofia me dava uma ordem na frente dele. Dona Carmen tentava amenizar a situação, oferecendo ajuda ou puxando conversas descontraídas quando Sofia saía para resolver problemas externos. Mas foi na quinta-feira que a situação chegou ao limite. O movimento do almoço estava particularmente intenso. Tinha uma fila de clientes esperando para pedir salgados. O telefone não parava de tocar com pedidos de delivery. E eu estava ajudando no balcão porque uma das atendentes havia faltado. Era exatamente o tipo de situação em que eu me sentia em casa. O ritmo acelerado, a necessidade de coordenar várias tarefas ao mesmo tempo, a satisfação de ver os clientes saindo satisfeitos com os produtos. Uma senhora idosa pediu 2 pães de açúcar e comentou que eles estavam diferentes do que costumavam ser. Sem pensar, expliquei que provavelmente era por causa da mudança no tipo de farinha. Havia percebido que Sofia estava usando uma marca mais barata, que não tinha a mesma qualidade de glúten da que nosso avô sempre usou. Ah, que pena, disse a senhora. Eu compro aqui há 15 anos. Esses pãezinhos eram os meus favoritos. Posso anotar sua observação e passar para a gerência, ofereci. Tenho certeza de que podemos resolver isso. Foi nesse momento que Sofia apareceu atrás de mim, ouvindo o final da conversa. Obrigada pela observação, Dona Maria, disse ela, com um sorriso forçado. Vamos considerar sua sugestão. A senhora saiu e Sofia se virou para mim com uma expressão que eu não via desde a adolescência, quando ela me pegava mexendo em suas coisas. Você não pode prometer coisas para os clientes sem falar comigo primeiro, disse, baixo o suficiente para não chamar atenção, mas alto o suficiente para que os funcionários próximos ouvissem. Eu só disse que ia anotar a reclamação dela. E sugeriu que íamos mudar o fornecedor de farinha. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de promessa.
A injustiça da acusação me deixou sem palavras por um momento. Eu não havia prometido nada. Tinha apenas demonstrado que me importava com a qualidade dos produtos, algo que, aparentemente, ela não estava fazendo. Sofia, eu só estava tentando ajudar. A Dona Maria tem razão. A qualidade da farinha realmente afetou o produto final. Não quero saber sua opinião sobre meus fornecedores. Ela retrucou, o tom subindo ligeiramente. Você está aqui para fazer o que eu mando, não para questionar minhas decisões. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os funcionários pararam o que estavam fazendo. Os clientes na fila começaram a nos olhar com curiosidade. Senti meu rosto esquentar de vergonha e raiva. Entendi, respondi tirando o avental. Vou almoçar. Saí da padaria com passos firmes, mas por dentro estava fervendo. Não era apenas a humilhação pública. Era a constatação definitiva de que Sofia nunca me veria como mais do que uma funcionária problemática. Não importava quantos anos de experiência eu tinha, quantos segredos da família eu conhecia, ou o quanto eu me importava com a qualidade dos produtos. Para ela, eu seria sempre a irmã mais nova que precisava ser colocada no seu devido lugar. Sentei no mesmo banco da praça onde costumava almoçar quando era adolescente e trabalhava na padaria nas férias escolares. A cidade havia mudado ao redor, mas aquele banco permanecia o mesmo, sólido e silencioso, como uma testemunha de todas as transformações. Foi ali, naquele momento de raiva e clareza, que tomei uma decisão que mudaria tudo. Voltei do almoço com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Sofia estava atendendo um cliente quando entrei, e me dirigiu um olhar cauteloso, como se esperasse que eu trouxesse mais confusão. Em vez disso, amarrei o avental sem dizer palavra, e retomei meu posto no balcão, sorrindo para os clientes como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Perguntou Joaquim baixinho, enquanto organizávamos os pães da tarde. Tudo ótimo, respondi. E pela primeira vez em dias era verdade. Durante o resto da semana, adotei uma postura completamente diferente. Não contestei nenhuma ordem de Sofia, não ofereci sugestões, não demonstrei qualquer interesse em melhorar os processos. Fazia exatamente o que ela pedia, nem mais nem menos. Limpava as mesas quando mandava. Organizava o estoque quando solicitava. Conferia os recebimentos quando necessário. Sofia inicialmente pareceu satisfeita com minha nova postura. Agora sim você está entendendo como as coisas funcionam aqui, comentou na sexta-feira, com um tom de aprovação que soava mais como condescendência. Mas eu não estava apenas sendo obediente, estava observando. Cada fornecedor que chegava, cada conversa telefônica tensa, cada planilha deixada aberta na mesa do escritório quando Sofia saía para resolver problemas. Estava mapeando toda a operação com a perspectiva de quem entendia o negócio, mas agora de fora para dentro. O que descobri foi fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante. Sofia havia realmente expandido o negócio, mas de forma desordenada. As duas filiais eram bem localizadas, mas operavam com margens muito apertadas. Os custos fixos haviam triplicado, mas as receitas não acompanharam o crescimento na mesma proporção. Ela estava tentando competir com as redes grandes oferecendo variedade e preços baixos, mas sem a escala necessária para sustentar essa estratégia. Pior ainda, ela havia se tornado dependente de um grupo restrito de fornecedores que, percebendo sua vulnerabilidade, aumentavam os preços regularmente. As reclamações sobre qualidade dos produtos não eram apenas capricho de clientes exigentes. Eram sintomas de uma redução real na qualidade dos insumos, resultado direto da pressão por custos menores. Sua irmã está em uma situação delicada, comentou Joaquim comigo numa tarde de movimento fraco. Ela tenta manter as aparências, mas dá para ver que as coisas não estão fáceis. Como assim? Olha, não deveria estar falando isso, mas... Ela atrasou o pagamento dos fornecedores 2 vezes esse mês. E cortou algumas das matérias-primas que seu avô sempre usou. Aquela manteiga especial para os croissants, por exemplo. Agora ela usa uma comum, muito mais barata.
Isso explicava por que os croissants não tinham mais aquele sabor amanteigado que eu me lembrava. E por que alguns clientes antigos haviam reclamado sobre mudanças nos produtos tradicionais. Ela comentou algo sobre dificuldades financeiras? Não diretamente, mas dá para perceber. Ela está sempre no telefone discutindo prazos de pagamento, renegociando condições. E tem aquele jeito tenso de quem está carregando um peso muito grande. Durante a terceira semana, comecei a notar outro padrão interessante. Sofia saía da padaria com frequência para reuniões externas, sempre com uma pasta de documentos e uma expressão preocupada. Quando retornava, geralmente estava ainda mais tensa do que quando partiu. Numa dessas ausências, Dona Carmen comentou casualmente. Ela foi no banco de novo. Terceira vez essa semana. Banco. A palavra ecoou em minha mente com todas as suas implicações. Sofia não estava apenas enfrentando dificuldades de fluxo de caixa. Estava negociando empréstimos, renegociando dívidas, tentando manter o negócio de pé com recursos externos. Na quinta-feira daquela semana, presenciei uma cena que confirmou minhas suspeitas. Um homem de terno chegou à padaria no final da tarde, quando o movimento já havia diminuído. Sofia o recebeu com nervosismo evidente e o levou para o escritório dos fundos. A conversa durou quase 1 hora, e quando ele saiu, Sofia ficou sentada sozinha por mais tempo ainda. Quem era aquele senhor? Perguntei para Dona Carmen. Gerente do banco. Ela sussurrou. Vem aqui direto. Sempre que ele aparece, a Sofia fica assim, abatida. Naquela noite, liguei para Marcos. Como estão as coisas por aí? Perguntei. Correndo bem. Aliás, uma coisa interessante. Recebemos uma proposta para fornecer para 3 padarias na sua região. Parece que elas estão insatisfeitas com os fornecedores atuais. 3 padarias? Sim. Uma aqui da sua cidade mesmo, 2 de cidades vizinhas. O representante disse que os preços dos fornecedores locais aumentaram muito e a qualidade caiu. Estão procurando alternativas. Senti um arrepio de reconhecimento. Você tem os nomes dessas padarias? Tenho aqui. Padaria do João, Pães em Delícias. E Padaria Benedetto. Padaria Benedetto. Sofia havia procurado minha empresa sem saber que era minha empresa. O que você respondeu? Disse que precisava consultar a direção, ou seja, você. O que acha? Ainda não sei. Me manda os detalhes da proposta por e-mail. Vou analisar. Desliguei o telefone com a mente fervilhando. Sofia estava tão desesperada por fornecedores mais baratos que havia procurado a concorrência. E não qualquer concorrência. Exatamente a empresa que eu havia construído nos últimos 5 anos. A ironia da situação era quase poética. Na sexta-feira, Sofia chegou mais cedo que o habitual e me chamou para outra conversa no escritório. Desta vez, ela não tinha a postura autoritária das semanas anteriores. Parecia cansada, quase vulnerável. Bea, preciso te falar uma coisa importante. Pode falar. A situação da padaria está complicada. Mais complicada do que eu imaginava quando te chamei para voltar. Esperei em silêncio, dando a ela espaço para continuar. Os custos aumentaram muito nos últimos 2 anos. A concorrência está feroz. E os fornecedores? Eles sabem que dependemos deles e abusam dos preços. Entendo. Estou tentando encontrar novas opções de fornecimento. Mais baratas, mas com qualidade. É difícil equilibrar as duas coisas. Imagino que seja. Ela me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você ainda tem contatos em Ribeirão Preto? Do tempo que trabalhou lá? Ah, então era isso. Sofia queria usar minha rede de contatos para resolver seus problemas de fornecimento. Eu era útil não apenas como mão de obra barata, mas também como uma ponte para um mercado que ela não conhecia. Tenho alguns. Respondi, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você acha que poderia me ajudar a encontrar fornecedores melhores? Pessoas de confiança, com preços justos? Posso tentar. O alívio no rosto dela foi imediato. Seria uma grande ajuda, Bea. Realmente. Naquele fim de semana,
Tive tempo para processar tudo o que havia observado nas últimas semanas. Sofia não era a empresária de sucesso que aparentava ser nas redes sociais. Era uma pessoa desesperada, tentando manter de pé um negócio que estava grande demais para sua capacidade de gestão e custoso demais para seu fluxo de caixa. Ela me chamou de volta não por saudade ou reconhecimento do meu valor. Me chamou porque precisava de ajuda gratuita, alguém que trabalhasse por pouco dinheiro, que trouxesse conhecimento técnico e que agora poderia também trazer contatos comerciais úteis. A diferença é que desta vez eu não era a irmã mais nova ingênua que aceitaria qualquer migalha de atenção. Eu era uma empresária experiente que entendia exatamente o que estava acontecendo. Na segunda-feira, Sofia perguntou se eu havia conseguido alguma informação sobre fornecedores alternativos. Na verdade, sim, respondi. Conheço uma distribuidora que pode ser interessante, Benedetto Distribuição. Eles têm boa reputação na região. Benedetto? Ela pareceu surpresa. Que coincidência o nome. Pois é, o proprietário é uma pessoa séria. Preços justos, produtos de qualidade. Posso conseguir um contato se você quiser. Seria ótimo. Aliás, já ouvi falar dessa empresa. Acho que eles até me mandaram uma proposta semana passada. Mesmo? É. Ainda não tive tempo de analisar direito, mas os preços pareciam bons. Durante o resto da semana, observei Sofia lutando com números, planilhas e projeções financeiras. Ela estava claramente fora de sua zona de conforto, tentando resolver problemas que exigiam mais experiência em gestão do que ela possuía. Era doloroso assistir, de certa forma. Não porque eu sentia pena dela, mas porque via tanto do nosso pai naqueles momentos de desespero silencioso. Papai sempre teve dificuldades com a parte financeira do negócio. Era um padeiro excepcional, mas não um administrador nato. Sofia havia herdado essa característica junto com a padaria. Na quinta-feira, aconteceu um incidente que mudaria tudo. O movimento do almoço estava particularmente intenso, como sempre acontecia nas quintas-feiras. Havia uma fila de clientes, pedidos acumulados e o telefone tocando constantemente. Eu estava no balcão ajudando no atendimento quando uma das mesas do salão virou um copo de suco de laranja. Beatriz, Sofia me chamou da área da produção, onde estava resolvendo um problema com um dos fornos. Você pode limpar a mesa 3? Tem suco derramado? Era uma solicitação normal, mas o timing não poderia ser pior. Eu estava no meio do atendimento de um cliente que fazia um pedido complexo para uma festa infantil. Parar naquele momento significaria perdê-lo ou fazê-lo esperar muito mais tempo. Só um minutinho, respondi, tentando terminar de anotar o pedido. Beatriz? Agora, insistiu Sofia, com um tom mais alto. Sofia, estou atendendo um cliente. Pode ser em 2 minutos? Foi quando ela perdeu a paciência. Não pode ser em 2 minutos, gritou, alto o suficiente para que toda a padaria ouvisse. Quando eu mando fazer alguma coisa, é para fazer na hora. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos os clientes nos olhavam. Os funcionários pararam o que estavam fazendo. Até o cliente que eu estava atendendo ficou sem saber o que fazer. Talvez você não tenha o perfil para trabalhar aqui, continuou Sofia, agora claramente fora de controle. Sempre foi assim. Acha que pode fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo. A humilhação queimou em cada célula do meu corpo. Não era apenas a bronca pública. Era a injustiça de ser repreendida por tentar fazer meu trabalho da melhor forma possível. Era a constatação final de que Sofia nunca me respeitaria, independentemente do que eu fizesse. Tirei o avental devagar, dobrando-o com cuidado enquanto toda a padaria me observava em silêncio. Você tem razão, disse, minha voz surpreendentemente calma. Acho que realmente não tenho o perfil para trabalhar aqui. Entreguei o avental para ela e me dirigi à saída. Bea, espera! Ouvi Sofia me chamar, mas não parei. Está dispensada, havia dito ela. Não precisa voltar segunda-feira. Não ia voltar mesmo. Nunca mais. O fim de semana passou em uma estranha sensação de leveza.
Pela primeira vez em um mês, não precisei acordar às 5 da manhã para acender fornos. Não tinha que engolir humilhações disfarçadas de orientação profissional. Não precisava fingir que estava tudo bem enquanto minha própria irmã me tratava como uma funcionária descartável. Passei o sábado organizando minha volta para Ribeirão Preto. Não havia mais motivos para ficar. A experiência havia sido esclarecedora, dolorosa, mas definitivamente encerrada. Sofia havia deixado claro que lugar ela reservava para mim em sua vida, e eu não tinha interesse em ocupá-lo. Na manhã de domingo, enquanto preparava minha mala, recebi uma ligação de Marcos. Aquela proposta das padarias da sua região, ele disse, sem preâmbulos. Chegaram mais detalhes. A situação é mais interessante do que imaginávamos. Como assim? Eles não estão apenas procurando preços melhores. Estão desesperados. Os fornecedores atuais aumentaram os preços em 30% nos últimos 6 meses e ainda reduziram a qualidade. Algumas padarias estão considerando fechar as portas. E a padaria Benedetto especificamente? Essa é a mais interessante de todas. Segundo nosso contato, ela tem 3 unidades, mas está operando no vermelho. A proprietária está negociando empréstimos emergenciais e procurando fornecedores mais baratos com desespero. 3 unidades. Sofia não havia me contado sobre a terceira. Mais uma informação que ela escolheu omitir durante nossa parceria. Qual é sua recomendação? Perguntei. Do ponto de vista comercial? É uma oportunidade excelente. Podemos entrar nesse mercado oferecendo preços competitivos e qualidade superior. Em 6 meses, controlamos a região toda. E do ponto de vista pessoal? Marcos riu. Esse é o melhor tipo de vingança que existe, chefe. Profissional, lucrativa e perfeitamente ética. Depois de desligar, sentei na varanda do pequeno apartamento que havia alugado para minha estadia temporária e pensei em todas as implicações da situação. Sofia me havia procurado em desespero, me tratado como mão de obra descartável. E agora, sem saber, estava negociando sua própria dependência da empresa que eu construí. Não era vingança. Era justiça de mercado. Na segunda-feira de manhã, em vez de ir para a padaria como funcionária humilhada, liguei para Sofia como empresária. Oi, Sofia. Sou eu, Beatriz. Bea, que bom você ligar. Olha, sobre sexta-feira, eu estava muito estressada. Perdi o controle. Você pode voltar hoje? Podemos conversar e resolver tudo. Interessante. No fim de semana, ela havia percebido que perder uma funcionária experiente por causa de um acesso de raiva não foi uma decisão inteligente. Na verdade, Sofia, não vou voltar para a padaria. Mas liguei por outro motivo. Outro motivo? Você se lembra que mencionou estar procurando fornecedores alternativos? Consegui um contato na Benedetto Distribuição. Se você quiser, posso intermediar uma negociação. O alívio na voz dela foi palpável. Seria fantástico, Bea. Realmente preciso de fornecedores melhores urgentemente. Ótimo. Eles podem te receber hoje ainda, se você quiser. O proprietário estará na cidade para outras reuniões. Hoje? Nossa, que eficiência! Sim, claro. Posso me reunir com eles. Perfeito. Café da manhã, às 9 horas, no hotel da praça principal. Pergunta pelo senhor Marcos Silva. Marcos havia viajado na noite anterior e estava hospedado exatamente onde eu havia dito. Mas ele não sabia que seria eu a conduzir a reunião. Às 8h45, sentei numa mesa estratégica do restaurante do hotel, de onde podia ver Sofia chegando. Ela estava impecável como sempre. Tailleur azul marinho, cabelo perfeitamente escovado, pasta de couro na mão. A imagem da empresária bem-sucedida que ela tanto se esforçava para projetar. Marcos chegou exatamente às 9, conforme combinado. Sofia o identificou facilmente. Era o único homem de terno aguardando sozinho numa mesa. Eles se cumprimentaram e começaram a conversar enquanto eu observava de longe, tomando meu café e fingindo ler um jornal. Aos poucos fui me aproximando discretamente até que pude ouvir fragmentos da conversa. Realmente precisamos de fornecedores mais confiáveis, Sofia estava dizendo.
Entendo perfeitamente a situação. Marcos respondia. Na verdade, nossa diretora comercial está aqui na cidade também. Que tal chamá-la para se juntar a nós? Sofia assentiu entusiasmadamente. Claro, seria ótimo conhecê-la. Marcos me fez um sinal discreto e eu me levantei, caminhando em direção à mesa com a pasta que havia trazido na mão. Sofia, disse Marcos, se levantando educadamente, gostaria de apresentar nossa diretora comercial, Beatriz Benedetto. O rosto de Sofia passou por uma sequência fascinante de expressões. Primeiro, confusão. Depois, reconhecimento. Em seguida, choque. E, finalmente, uma palidez que fez suas bochechas perfeitamente maquiadas parecerem de papel. Bia! Sua voz saiu como um sussurro. Olá, Sofia, respondi, sentando-me calmamente e abrindo minha pasta. Marcos me contou sobre sua necessidade de novos fornecedores. Vim pessoalmente porque se trata de uma situação familiar. Por alguns segundos, ela ficou completamente sem palavras. Seus olhos alternavam entre mim e Marcos, como se tentasse entender como aquela situação era possível. Você é a proprietária da Benedetto Distribuição? Sócia majoritária e diretora comercial, corrigi. A empresa foi fundada há 5 anos, logo depois que me mudei para Ribeirão Preto. Mas, como... Eu não entendo. Marcos, que havia sido informado de toda a situação familiar, se manteve profissionalmente neutro. A senhora tem alguma objeção em negociar com nossa empresa por conta da coincidência do nome familiar? Sofia me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Você construiu uma empresa de distribuição? Em 5 anos? Construí, respondi simplesmente. E segundo suas próprias informações, você precisa dos nossos serviços. Tirei uma pasta da minha bolsa e a coloquei sobre a mesa. Aqui está a nossa proposta formal. Preços 20% mais baixos que seus fornecedores atuais, produtos de qualidade superior, entrega garantida e condições de pagamento flexíveis. Sofia abriu a pasta com mãos trêmulas. À medida que lia os números, sua expressão mudava gradualmente do choque para algo que poderia ser interpretado como admiração ou desespero. Provavelmente ambos. Estes preços são reais? São os preços padrão que oferecemos para nossos clientes na região, confirmou Marcos. Temos mais de 50 padarias atendidas com essas condições. 50 padarias, Sofia repetiu, como se estivesse tentando processar a informação. Nossa carteira de clientes cresceu consistentemente nos últimos anos, expliquei. Oferecemos o que o mercado estava pedindo: qualidade, preço justo e atendimento personalizado. Sofia fechou a pasta e me olhou diretamente nos olhos. Por que você não me contou? Contou o quê? Que você tinha uma empresa de sucesso, que você tinha conseguido. A pergunta me pegou desprevenida. Durante todas as semanas de humilhação, nunca havia ocorrido a Sofia que eu pudesse ter construído algo próprio. Para ela, eu ainda era a irmã mais nova que não dava certo, que deveria se sentir grata por qualquer oportunidade de trabalhar no negócio da família. Você perguntou sobre minha vida em Ribeirão Preto quando me chamou para voltar? Ela pensou por um momento. Perguntei se você estava bem, se tinha trabalho. E eu respondi que estava bem. Você assumiu que isso significava que eu estava trabalhando para outras pessoas, não que eu tinha meu próprio negócio. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Marcos, diplomaticamente, sugeriu um intervalo para que Sofia pudesse analisar a proposta com calma. Posso ter um tempo para pensar? Ela perguntou. Claro, respondi. Mas preciso que saiba que temos outras padarias interessadas nos nossos serviços na região. Não podemos aguardar indefinidamente. Não era um blefe. Marcos havia confirmado pela manhã que 2 outras padarias estavam aguardando nossa resposta para propostas similares. Sofia se levantou, ainda visivelmente abalada. Eu preciso processar tudo isso. É muita informação para absorver de uma vez. Entendo perfeitamente, disse Marcos. Aqui está meu cartão. Pode entrar em contato quando quiser. Depois que ela saiu, Marcos e eu permanecemos na mesa terminando nossos cafés.
Ela está em pânico, ele observou. Está, concordei. E agora sabe exatamente com quem está lidando. Você acha que ela vai aceitar a proposta? Ela não tem escolha, respondi. Sofia está falida, e esta é provavelmente sua única chance de manter a padaria funcionando. Naquela tarde, enquanto Marcos voltava para Ribeirão Preto, recebi uma ligação de Sofia. Bea, podemos nos encontrar? Preciso conversar com você. Não sobre negócios, sobre nós. Claro! Onde? Na padaria? Depois do expediente? Tudo bem, te encontro lá às 7. Quando cheguei, a padaria estava fechada e Sofia me esperava sozinha no salão principal. Ela havia trocado o tailleur por roupas casuais e parecia menor, mais vulnerável do que de manhã. Senta, por favor, disse, indicando uma das mesas que eu havia limpado tantas vezes nas últimas semanas. Bea, eu preciso te pedir desculpas. Por tudo. Por como te tratei quando você voltou, por como te tratei quando nossos pais morreram, por nunca ter reconhecido o que você valia. Era a primeira vez que ouvia Sofia admitir que havia feito algo errado. Não interrompi, esperando que ela continuasse. Quando soube hoje que você tem sua própria empresa, que você construiu algo tão grande sozinha, eu me senti uma idiota completa. Sofia! Não, deixa eu terminar. Eu sempre pensei que você era a sonhadora da família, que eu era a prática. Mas a verdade é que você fez exatamente o que eu deveria ter feito. Você estudou o mercado, entendeu o que estava faltando e construiu uma solução. Enquanto isso, eu só administrei mal uma herança. Havia uma honestidade crua em suas palavras que me tocou mais do que eu esperava. A padaria está falida, ela continuou. Completamente falida. Se você não me fornecer produtos, vou ter que fechar as 3 unidades. E você sabe disso, não sabe? Sei, confirmei. É por isso que você está fazendo isso? Para me ver falir? A pergunta era direta e merecia uma resposta igualmente direta. Não, Sofia. Estou fazendo isso porque é um bom negócio. Sua padaria precisa de fornecedores melhores, e minha empresa oferece exatamente isso. Se no processo você aprender a me respeitar, será um bônus. Mas não é o objetivo principal. Ela assentiu devagar. E se eu aceitar sua proposta? Então teremos uma relação comercial profissional. Nada mais, nada menos. E nossa relação como irmãs? Esta era a pergunta que eu mais temia e mais esperava. Essa depende de você, Sofia. Depende de como você me tratar daqui para frente. Como uma igual ou como sempre me tratou. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as mãos cruzadas sobre a mesa. Aceito sua proposta comercial, disse finalmente. E gostaria de tentar reconstruir nossa relação como irmãs. Se você me der uma chance. Era um pedido humilde, vindo de alguém que nunca tinha se humilhado diante de mim. Mas 5 anos de independência me ensinaram a ser cautelosa com promessas vazias. Vamos começar devagar, respondi. Primeiro vamos ver como funciona nossa parceria comercial. O resto, veremos com o tempo. Quando saí da padaria naquela noite, senti que um ciclo havia se encerrado e outro estava começando. Sofia finalmente sabia quem eu realmente era. E eu havia descoberto do que era capaz quando parasse de procurar aprovação e começasse a construir meu próprio caminho. A vingança, quando chega na forma de sucesso profissional, tem um sabor especialmente doce. A primeira entrega da Benedetto Distribuição para a padaria. Benedetto aconteceu numa terça-feira de manhã. Eu não estava presente. Havia voltado para Ribeirão Preto para coordenar a expansão da operação na região. Mas Marcos me ligou logo depois para relatar como havia sido. Sua irmã estava lá pessoalmente para receber os produtos. Ele contou. Conferiu cada item, testou a qualidade, fez perguntas técnicas sobre origem e especificações. Muito profissional. E o que achou? Ficou impressionada, especialmente com a farinha especial que oferecemos. Disse que não via um produto daquela qualidade há anos. A farinha especial era meu toque pessoal na proposta. Era o mesmo tipo que meu avô sempre usou, importada de um moinho específico no interior de Minas Gerais.
mais cara que as opções comerciais, mas com uma qualidade incomparável. Havia incluído na proposta de Sofia por valor simbólico, sabendo que ela reconheceria a diferença imediatamente. Ela fez algum comentário sobre mim? Apenas perguntou quando você voltaria à cidade. Disse que gostaria de discutir alguns detalhes da operação diretamente com você. Voltei na quinta-feira seguinte e encontrei uma Sofia diferente da que havia deixado. Ela estava na padaria às 6 da manhã, trabalhando diretamente na produção pela primeira vez em anos. O resultado era visível. Os pães tinham voltado ao padrão de qualidade que eu me lembrava da época do meu avô. Os clientes estão notando a diferença, ela me disse quando nos encontramos no final da tarde. Várias pessoas comentaram que os produtos melhoraram significativamente. Era de se esperar. Vocês estavam usando insumos de qualidade inferior há muito tempo. Eu sei. Foi um erro. Vários erros, na verdade. Sentamos no mesmo café onde eu havia observado a padaria semanas antes, mas agora como parceiras comerciais em vez de irmãs em conflito. Preciso te contar uma coisa, Sofia disse, mexendo nervosamente na xícara de café. A situação financeira é pior do que eu admiti para você. Muito pior. Quanto pior? Tenho dívidas de R$150 mil. Entre fornecedores em atraso, empréstimos bancários e impostos. Se não conseguir reverter o faturamento nos próximos 3 meses, vou ter que fechar tudo. R$150 mil. Era mais do que eu esperava, mas não surpreendente. Sofia havia expandido rápido demais sem calcular adequadamente os riscos. Por que está me contando isso? Porque quero ser transparente. Se vamos ter uma parceria comercial, você precisa saber exatamente com quem está lidando. E também porque preciso de ajuda. Ela falou a última frase, olhando diretamente para mim, sem desviar o olhar ou tentar disfarçar a vulnerabilidade. Que tipo de ajuda? Consultoria. Você construiu uma empresa bem-sucedida em 5 anos. Eu herdei uma empresa centenária e quase a destruí no mesmo período. Obviamente você entende de gestão empresarial muito mais do que eu. Era uma admissão custosa para alguém que sempre se considerou a filha inteligente da família. Sofia estava não apenas reconhecendo meu sucesso, mas pedindo para aprender comigo. Seria uma consultoria paga ou você espera que eu trabalhe de graça porque somos irmãs? A pergunta foi deliberadamente direta. Queria deixar claro que os tempos de favores familiares não remunerados haviam acabado. Paga, claro. Não posso pagar muito, mas posso pagar. Vou pensar no assunto, respondi. E te dou uma resposta até segunda-feira. Durante o fim de semana, analisei a situação sob todos os ângulos. Do ponto de vista comercial, ajudar Sofia a recuperar a padaria seria bom para meus negócios. Um cliente grande e estável sempre é preferível a vários pequenos. Do ponto de vista pessoal, seria uma oportunidade de demonstrar definitivamente minha competência profissional. Mas também havia riscos. Trabalhar tão próxima de Sofia poderia trazer de volta velhos padrões familiares. E se ela falhasse mesmo com minha ajuda, eu poderia ser culpabilizada pelo fracasso. Na segunda-feira, liguei para ela com minha decisão. Aceito fazer a consultoria, mas com algumas condições. Pode falar. Primeiro, você vai pagar R$2.000 por mês pelos próximos 6 meses. É um valor baixo para esse tipo de serviço, mas é o que você pode pagar agora. Fechado. Segundo, eu tenho autoridade total para implementar as mudanças que considerar necessárias. Se você não concordar com alguma decisão, podemos discutir, mas a palavra final é minha. Entendido. Terceiro, se eu conseguir colocar a empresa no azul em 6 meses, você me paga um bônus de R$20 mil. Se não conseguir, você não me deve nada além dos honorários mensais. Houve uma pausa. R$20 mil é muito dinheiro para mim agora, Bea. Vai ser muito menos dinheiro quando sua empresa estiver dando lucro novamente, respondi. É um incentivo para ambas darmos o melhor de nós. Tudo bem, aceito. A primeira semana de consultoria foi reveladora. Sofia havia herdado uma operação eficiente e a transformado em um emaranhado de processos desnecessários, custos duplicados e decisões contraditórias. As 2 filiais, por exemplo,
operavam de forma completamente independente, cada uma com seus próprios fornecedores, cardápios e políticas de preços. Não havia padronização, economia de escala ou mesmo comunicação entre as unidades. Por que você decidiu abrir as filiais? Perguntei. Para crescer. Pensei que mais unidades significariam mais lucro. Mas você calculou o ponto de equilíbrio de cada unidade antes de abrir? Calculei uma estimativa básica. Onde estão esses cálculos? Ela não conseguiu encontrar. As filiais haviam sido abertas com base em intuição e otimismo, não em planejamento financeiro sólido. Passei a primeira semana auditando cada aspecto da operação: custos, receitas, processos, fornecedores, cardápios, políticas de pessoal. O quadro que emergiu era o de uma empresa que cresceu sem direção, acumulando gorduras e ineficiências que estavam sufocando sua lucratividade. A boa notícia, disse para Sofia na reunião de sexta-feira, é que seus problemas são corrigíveis. A má notícia é que vai doer. Quanto vai doer? Você vai ter que fechar uma das filiais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia olhou para mim como se eu tivesse sugerido que ela vendesse um filho. Fechar uma filial? Mas são empregos, são clientes, são prejuízos, corrigi. A unidade do shopping está operando com margem negativa há 8 meses. Cada dia que ela fica aberta, você perde dinheiro. É como ter um buraco no bolso. Não importa quanto você coloque, vai continuar vazando. Mas e os funcionários? Os funcionários da unidade do shopping podem ser realocados para as outras 2 unidades. Você não vai demitir ninguém, apenas reorganizar a operação. Sofia passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu reconhecia desde a infância como sinal de estresse extremo. E se você estiver errada? E se fechar o shopping for um erro? Sofia, você está pagando R$ 8.000 por mês de aluguel para uma unidade que fatura 12 mil e tem custos operacionais de 15 mil. A matemática é simples. Não existe cenário em que manter essa operação faça sentido. Mostrei para ela as planilhas que havia preparado com projeções detalhadas. Com o fechamento da unidade do shopping e a concentração de esforços nas 2 unidades mais rentáveis, a empresa poderia voltar ao azul em 4 meses. Preciso de tempo para pensar, disse ela. Você tem até segunda-feira. Se decidir manter as 3 unidades, eu termino a consultoria aqui. Não vou perder meu tempo nem seu dinheiro tentando salvar uma operação que você não está disposta a consertar. Foi um ultimato duro, mas necessário. Sofia precisava entender que mudanças superficiais não resolveriam problemas estruturais. No fim de semana, ela me ligou 3 vezes. Primeiro, para questionar novamente os números. Depois, para perguntar se havia alternativas menos drásticas. Por último, para confirmar que eu realmente encerraria a consultoria se ela não aceitasse o fechamento. Sim, Sofia. Vou encerrar. Não trabalho com clientes que não confiam nas minhas recomendações. Na segunda-feira de manhã, ela me ligou cedo. Tudo bem. Vou fechar a unidade do shopping. Quando você acha que devemos fazer isso? Esta semana. Quanto mais você adiar, mais dinheiro vai perder. A operação de fechamento foi complexa e emocional. Sofia teve que comunicar a decisão para os funcionários, negociar a rescisão do contrato de aluguel, transferir equipamentos e lidar com clientes descontentes. Mas ela fez tudo sem questionar minhas orientações. Foi mais difícil do que eu imaginava, disse na sexta-feira, depois que a última caixa havia sido removida da unidade do shopping. Mas você estava certa. Os números já melhoraram. Sem os custos fixos da terceira unidade, o fluxo de caixa da empresa se estabilizou imediatamente. Pela primeira vez em meses, Sofia conseguiu pagar todos os fornecedores em dia. Agora vem a parte mais difícil, avisei. Reestruturar as operações das 2 unidades restantes. A segunda fase da consultoria envolveu padronizar cardápios, renegociar contratos de fornecimento, implementar controles de qualidade e treinar funcionários. Sofia participou ativamente de cada etapa, fazendo perguntas inteligentes e implementando as mudanças com dedicação que eu não esperava.
Você mudou muito, comentei numa tarde, depois de uma reunião particularmente produtiva sobre estratégias de marketing. Como assim? Você está ouvindo sugestões, aceitando críticas, reconhecendo quando não sabe alguma coisa. Isso é novo. Ela riu, um som genuíno que eu não ouvia há anos. Quase falir te deixa humilde muito rapidamente. Foi durante a 4ª semana de trabalho intensivo que aconteceu o confronto que mudaria definitivamente nossa relação. Eu estava revisando os contratos de trabalho dos funcionários quando descobri uma discrepância significativa. Joaquim, o padeiro mais antigo e experiente, estava recebendo quase R$ 1.000 a menos por mês do que deveria, considerando sua experiência e contribuição para a empresa. Sofia, precisamos conversar sobre a política salarial. O que tem? Joaquim está sendo mal remunerado. Ele deveria estar ganhando pelo menos R$ 3.500, não R$ 2.600. Bea, você sabe que nossa margem é apertada. Não posso aumentar salários agora. Você não pode perder Joaquim. Ele é a pessoa que mais conhece as receitas originais do vovô. Se ele sair, você perde um conhecimento que não consegue substituir. Mas de onde vou tirar mais R$ 900 por mês? Do seu próprio salário. O silêncio que se seguiu foi tenso. Sofia me olhou como se eu tivesse sugerido algo absurdo. Do meu salário? Sim. Você está retirando R$ 8.000 por mês da empresa como prolabore. É dinheiro demais para uma empresa em recuperação. Mas eu sou a proprietária. E como proprietária, você deveria ser a primeira a fazer sacrifícios para salvar o negócio. Reduza seu prolabore para R$ 5.000 e use a diferença para valorizar funcionários essenciais como Joaquim. Bea, eu tenho custos pessoais, compromissos. Então talvez você devesse repensar esses compromissos. Você quer salvar a empresa ou manter seu padrão de vida? A pergunta foi direta e cortante. Sofia ficou visivelmente irritada. Você não entende. Tenho prestações do apartamento, do carro, cartão de crédito. Entendo perfeitamente. Você tem gastos pessoais incompatíveis com a realidade financeira da sua empresa. Mas isso é um problema seu, não da empresa nem dos funcionários. Não é tão simples assim. É exatamente assim que é, Sofia. Se você não consegue viver com R$ 5.000 por mês, venda o apartamento, troque de carro, corte os gastos, mas não prejudique a empresa nem os funcionários para manter seu conforto pessoal. Ela se levantou da cadeira, claramente furiosa. Você não tem o direito de me julgar. Não sabe nada sobre minha vida. Sei que você está pagando R$ 2.000 por mês de prestação de um carro que vale R$ 60.000, enquanto seus funcionários mal conseguem pagar as contas básicas. Como você sabe sobre meu carro? Porque fiz uma auditoria completa da sua situação financeira, como qualquer consultor sério faria. Você tem gastos pessoais de quase R$ 10.000 por mês. É impossível manter isso com uma empresa que está se recuperando de uma situação de quase falência. Sofia começou a andar de um lado para outro no escritório, o rosto vermelho de raiva e constrangimento. Não posso vender meu apartamento. Não posso trocar de carro. As pessoas vão achar que estou falida. Sofia, você está falida. Ou quase isso. E ficar se preocupando com aparências é exatamente o tipo de pensamento que trouxe você até aqui. Você não entende a pressão que eu sofro. Sou a filha do dono da padaria mais tradicional da cidade. Não posso aparecer dirigindo um carro popular ou morando num apartamento pequeno. Foi nesse momento que entendi o cerne do problema. Sofia não estava apenas lidando com dificuldades financeiras. Estava lidando com a pressão de manter uma imagem de sucesso que não correspondia à realidade. Sofia, senta aqui, disse, indicando a cadeira em frente à mesa. Vamos ter uma conversa honesta. Ela hesitou, mas se sentou. Você acha que as pessoas não sabem que a padaria está com problemas? Você acha que ninguém percebeu que a qualidade dos produtos caiu? Que você está sempre tensa? Que demitiu funcionários? Todo mundo sabe, Sofia. A diferença é que algumas pessoas estão torcendo para você se recuperar. Outras estão esperando você afundar de vez.
Mas fingir que está tudo bem não engana ninguém. Ela baixou a cabeça e, pela primeira vez desde que voltei, vi lágrimas em seus olhos. Não sei como cheguei a este ponto, Bea. Quando papai e mamãe morreram, eu pensei que seria fácil tocar o negócio. Afinal, eu tinha curso superior, experiência. Mas cada decisão que tomei parece ter sido errada. Não foram todas erradas. Você expandiu o negócio num momento em que havia demanda. O problema foi não calcular adequadamente os riscos. E agora? O que faço agora? Agora você escolhe. Quer salvar a empresa ou quer manter as aparências? Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Sofia ficou em silêncio por vários minutos, olhando pelas mãos. Se eu reduzir meu prolabore e aumentar o salário do Joaquim, disse finalmente, você garante que a empresa vai se recuperar? Ninguém pode garantir isso, Sofia. Mas posso garantir que sem mudanças estruturais, incluindo essa, as chances de recuperação são muito pequenas. E se eu fizer tudo o que você está pedindo, mas mesmo assim não der certo? Então, pelo menos você saberá que tentou da forma certa. E terá aprendido lições valiosas para o próximo empreendimento. Ela assentiu devagar. Tudo bem. Vou reduzir meu prolabore e aumentar o salário do Joaquim. E vou pensar seriamente sobre vender o apartamento e trocar de carro. Obrigada, respondi. Sei que não é fácil. Não é mesmo. Mas você tem razão. Fingir que está tudo bem não resolve nada. Naquela tarde, Sofia chamou Joaquim para uma conversa particular e anunciou o aumento salarial. A gratidão genuína no rosto do funcionário mais antigo da família foi emocionante de ver. Dona Sofia não esperava isso, disse ele com os olhos brilhando. Vou trabalhar ainda mais para merecer. Você já merece, Joaquim. Deveria ter reconhecido isso há muito tempo. Quando Joaquim saiu, Sofia se virou para mim com uma expressão que eu não conseguia identificar completamente. Sabe o que é engraçado, Bea? Pela primeira vez em anos me sinto leve, como se tivesse tirado um peso das costas. É o que acontece quando você para de tentar ser quem não é e começa a ser quem precisa ser. E quem eu preciso ser? Uma empresária responsável, uma chefe justa, uma irmã que reconhece o valor das pessoas ao seu redor. Ela sorriu, e pela primeira vez desde que voltei para casa, seu sorriso chegou aos olhos. Acho que posso aprender a ser essa pessoa. 6 meses depois, sentei no escritório da padaria. O mesmo escritório onde Sofia me ofereceu um salário ridículo no meu primeiro dia de volta, revisando os números finais da consultoria. Os resultados superaram até minhas expectativas mais otimistas. A padaria Benedetto havia não apenas saído do vermelho, mas estava gerando lucro líquido de R$ 12.000 por mês. As 2 unidades restantes operavam com eficiência, os funcionários estavam motivados, e os clientes haviam voltado a elogiar a qualidade dos produtos. Sofia entrou no escritório carregando 2 xícaras de café e um bolo de chocolate que ela mesma havia feito. Uma receita da nossa avó que não via há anos. Os números finais, disse entregando uma pasta. Queria que você conferisse antes de assinar o relatório final. Abri a pasta e sorri. Lucro líquido acumulado nos últimos 3 meses. R$ 36.000. Mais do que suficiente para cobrir o bônus de R$ 20.000 que havíamos combinado. Parabéns, disse sinceramente. Você conseguiu. Nós conseguimos, corrigiu. Nunca teria conseguido sozinha. Sofia estava diferente. Não apenas na postura mais segura ou no jeito mais direto de falar. Havia algo fundamental que mudou na forma como ela se relacionava comigo e com o mundo ao redor. Aliás, continuou, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Quero que você se torne minha sócia. A sugestão me pegou completamente desprevenida. Sócia? 20% da empresa. Em troca, você continuaria como consultora permanente e eu gostaria que você ajudasse a expandir o negócio novamente. Mas desta vez, da forma certa. Era uma oferta tentadora. A padaria estava sólida, rentável e tinha potencial de crescimento. Mas eu também tinha minha própria empresa para cuidar. É uma oferta generosa, Sofia, mas preciso pensar. Claro, sem pressão.
Só quero que saiba que reconheço o valor do que você fez aqui e gostaria de continuar trabalhando com você. Naquela tarde, caminhei pela cidade observando as mudanças que haviam acontecido não apenas na padaria, mas em toda a nossa relação. Sofia havia vendido o apartamento luxuoso e comprado um menor, mais adequado às suas necessidades reais. Trocou o carro importado por um modelo nacional, econômico e prático. E mais importante, havia parado de fingir ser quem não era. As pessoas comentaram sobre suas mudanças? Perguntei durante nosso café da tarde. Comentaram. No início, algumas pessoas fizeram piadas sobre a princesa da padaria ter descido do salto alto. Mas sabe o que descobri? As pessoas respeitam mais quem é autêntico do que quem vive de aparências. E como você se sente em relação a isso? Livre, respondeu sem hesitar. Pela primeira vez na vida adulta, me sinto genuinamente livre. Durante o jantar naquela noite, nossa primeira refeição em família desde que voltei para casa, Sofia me fez uma pergunta que estava evitando há meses. Bea, você me perdoa? Perdoo o quê? Tudo. Por ter te tratado mal quando éramos crianças, por não ter reconhecido seu valor, por te excluir da herança, por te humilhar quando você voltou. Era uma lista longa de mágoas acumuladas ao longo de décadas. Mas, ao olhar para Sofia naquele momento, vulnerável, honesta, genuinamente arrependida, senti que havia chegado a hora de deixar o passado no passado. Já perdoei, Sofia. No momento em que você começou a me tratar como uma igual. E você pode me explicar uma coisa? Por que você voltou? Por que aceitou trabalhar na padaria sabendo como eu ia te tratar? A pergunta exigia uma resposta honesta. Por que precisava provar para mim mesma que eu havia mudado? Que não era mais a irmã mais nova desesperada por aprovação. E também porque sempre amei este lugar, independente de tudo o que aconteceu entre nós. E agora? Você ainda ama este lugar? Olhei ao redor do salão da padaria com suas mesas de madeira gastada, suas vitrines brilhando, o aroma eterno de pão fresco e café. Era impossível não sentir a presença do meu avô em cada canto, a dedicação do meu pai em cada receita preservada. Amo ainda mais, respondi, porque agora é um lugar onde posso ser respeitada pelo que sou. Na semana seguinte, tomei uma decisão sobre a proposta de sociedade. Aceitei, mas com condições específicas. Manteria minha empresa em Ribeirão Preto, dividiria meu tempo entre os dois negócios e teria autonomia total nas decisões relacionadas à expansão. Fechado, disse Sofia, estendendo a mão. Sócias? Sócias, confirmei, apertando sua mão. 3 meses depois, abrimos a terceira unidade da Padaria Benedetto, desta vez, planejada adequadamente, com estudo de viabilidade detalhado e projeções realistas. A nova loja ficava no centro da cidade, um ponto estratégico que combinava tradição e modernidade. No dia da inauguração, toda a cidade compareceu. Era como se a comunidade estivesse celebrando não apenas uma nova padaria, mas a recuperação de uma instituição familiar que quase se perdeu. Discurso, discurso, gritaram alguns clientes. Sofia me olhou, claramente esperando que eu falasse. Era um reconhecimento público do meu papel na recuperação do negócio. Algo impensável 6 meses antes. Obrigada a todos por estarem aqui, comecei, vendo rostos familiares na multidão. Esta padaria representa 3 gerações da família Benedetto. Meu avô a fundou com a convicção de que o trabalho honesto e a qualidade dos produtos são os melhores investimentos que alguém pode fazer. Meu pai a modernizou sem perder a essência tradicional. E agora, Sofia e eu estamos expandindo novamente, sempre com o mesmo compromisso com a excelência. Houve aplausos, mas foi o que disse em seguida que realmente importou. Também quero agradecer publicamente a minha irmã Sofia, que teve a coragem de reconhecer quando as coisas não estavam funcionando e a humildade de aceitar ajuda para consertá-las. Não é fácil admitir erros, especialmente em público. Mas é assim que se constrói algo duradouro, com honestidade, dedicação
e a disposição de sempre melhorar. Sofia tinha lágrimas nos olhos quando terminei. Depois da cerimônia, ela me puxou para um canto mais reservado. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Por ter me dado uma segunda chance. Por não ter desistido de mim quando eu merecia que você desistisse. Você é minha irmã, Sofia. E irmãs não desistem uma da outra. Só às vezes precisam de um tempo para descobrir como se relacionar adequadamente. Hoje, 2 anos depois de voltar para casa como uma funcionária humilhada, sento no escritório da padaria como sócia e consultora estratégica. A Benedetto Distribuição continua crescendo e agora atende mais de 100 padarias em 3 estados. A padaria Benedetto tem 4 unidades prósperas e planos de expansão para outras cidades. Mas o que mais me orgulha não são os números financeiros. É a qualidade da relação que Sofia e eu construímos. Finalmente somos parceiras de verdade, nos negócios e na vida. Ontem, Sofia me mostrou uma carta que havia escrito, mas nunca enviado, logo depois da morte dos nossos pais. Li que você deveria escrever uma carta de desculpas, mesmo que nunca fosse entregá-la, explicou. Escrevi esta para você há 5 anos. A carta era um pedido de desculpas detalhado por todos os anos de desprezo, competição e injustiça. Terminava com uma frase que me emocionou. Espero que um dia você possa me perdoar e que possamos ser as irmãs que sempre deveríamos ter sido. Por que nunca me deu esta carta? Perguntei. Porque achava que você nunca me perdoaria. E porque não tinha certeza de que merecia perdão. E agora? Agora sei que irmandade não é sobre merecer. É sobre escolher, todos os dias, ser melhor do que você foi ontem. Pela janela do escritório, posso ver o movimento constante da padaria. Clientes entrando e saindo, funcionários trabalhando com satisfação, o aroma familiar do pão fresco se espalhando pela rua. É exatamente como meu avô sonhou que fosse. Um lugar onde tradição e inovação convivem harmoniosamente, onde o trabalho digno é valorizado, e onde as pessoas encontram não apenas produtos de qualidade, mas um pedaço de história familiar. Sofia entra no escritório carregando um bolo que acabou de sair do forno. Nossa nova receita de bolo de laranja com cobertura de chocolate, que está se tornando a favorita dos clientes. Experimenta, diz, cortando uma fatia generosa. Acho que finalmente acertei a proporção dos ingredientes. Provo o bolo e sorrio. Está perfeito. Doce na medida certa, textura equilibrada, sabor que vai ficar na memória. Aprovado, declaro. Vovô ficaria orgulhoso. E você? Está orgulhosa de mim? A pergunta me pega de surpresa. Durante anos, fui eu quem buscou desesperadamente a aprovação de Sofia. Agora, é ela quem precisa saber que reconheço seu crescimento. Estou muito orgulhosa de você, Sofia, e também muito orgulhosa de nós. Ela sorri, e é o sorriso mais genuíno que já vi em seu rosto. Não há competição, não há hierarquia, não há ressentimento. É o sorriso de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo e a paz consigo mesma. Às vezes, as melhores vinganças são aquelas que se transformam em recomeços. Às vezes, provar seu valor não é sobre destruir quem te subestimou, mas sobre ajudar essa pessoa a crescer também. E às vezes, voltar para casa significa não apenas retornar ao lugar de onde você saiu, mas construir um novo lar sobre as bases do antigo. A padaria Benedetto continua sendo uma empresa familiar. Só que agora, finalmente, ela pertence a uma família de verdade.